Então, assim, como a gente tem também, o senhor também tem o limite de horas, né, de horário, e a gente, então, marcou esse encontro com todos, respeitando o limite das 16 horas. Então, eu já vou dar as boas-vindas, né, ao professor Gustavo Ford, nosso pró-reitor, que vou usar carinhosamente, assim, que cuida dos nossos alunos, né, que cuida dessa riqueza maior que nós temos na universidade, da razão da nossa vida, a razão dos nossos trabalhos, né, que é acolher essa juventude que vem para a universidade, né, para se formar, para formar também a universidade, é sempre uma troca, né, nunca só se aprende, se ensina também. Então, o professor Gustavo Ford é um grande defensor, né, desse direito dos jovens estudantes, dos nossos estudantes, está implementando políticas importantes, e nós achamos que esse momento era um momento muito oportuno para nós nos aproximarmos, né, da sua pró-reitoria, professor, porque pela importância que ela tem neste momento, né. O CCHN, desde que a gente assumiu a gestão em março, a gente pensou que nós devíamos oportunizar espaços de mais formação, né? São espaços em que nós não estamos para debater nem contestar, né? Nós podemos expressar nossas opiniões, mas nós estamos para conhecer as políticas que a universidade tem, para que a gente possa, assim, estar mais integrado e poder participar mais de uma forma mais ativa, vamos assim dizer, né? Mais junto, acompanhando ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo. Então, eu quero dar essas boas-vindas ao professor Gustavo, acho que todos os alunos professores já conhecem, né, o professor, então, assim, dizer de tudo que o professor representa nessa universidade seria redundante nesse momento. Mas é mesmo agradecer pela disponibilidade neste momento tão difícil da universidade, com tanto trabalho, do senhor estar aqui nessas 2 horas, ajudando o CCHN a conhecer mais as políticas inclusivas para os nossos estudantes. A Proeci tem, assim, já, mesmo em tempos de não pandemia, né, já sendo uma presença importante na universidade, e a gente gostaria agora também que o senhor pudesse também apresentar, não só esse momento, né, de pandemia, mas que o senhor pudesse falar de uma forma mais ampla o que é a Proeci, porque nós também temos convidados aqui, professores, servidores técnicos, que têm interesse por essa temática, mas nosso grande público hoje são realmente os estudantes. Então, agradecer e dizer que nós, então, queremos fazer uma série de encontros com os pró-reitores, nós já tivemos o pró-reitor de planejamento conosco, já tivemos a pró-reitora de graduação, e agora nós estamos tendo o senhor como o terceiro convidado, né? Esse está sendo considerado o segundo encontro formativo, porque tem um caráter mais de socialização de tudo, e não de questões pontuais, como foi com a Prograde. Então, eu passo a palavra, né, para o senhor. A gente pensou numa dinâmica assim, que o senhor faria uma apresentação de uns 40 minutos, quanto o senhor precisar, e logo após, a gente abre para as perguntas. Nós temos hoje uma equipe de apoio imensa, né, toda a nossa secretaria do CCHN, porque está sendo transmitida também pelo YouTube. Então, nós temos uma equipe toda aqui preparada para fazer a administração da sala, para transmitir ao vivo, acompanhar o chat no YouTube e também acompanhamentos de e-mails. Então, nós podemos receber perguntas de pessoas, inscrição através de perguntas de pessoas que não estão na sala, tá, professor? Então, por isso que a gente pensa que talvez uns 40 minutos eu pudesse apresentar e depois fossem tirando as dúvidas que porventura aparecerem, tá bom? Então, muito obrigada e eu passo a palavra ao senhor. Se quiser fazer alguma outra apresentação também da sua pessoa, o senhor pode ficar à vontade, tá bom? Agradeço, professora Ednete, mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão aqui presentes. Eu quero dizer assim que eu me sinto muito honrado em poder estar nesse espaço formativo, nesse encontro formativo organizado pelo CCHN. De fato, né, esses últimos dias têm sido dias bastante sobrecarregados.
E aí, justificando mais uma vez esse meu pequeno atraso, né? Hoje de manhã nós estivemos assistindo uma apresentação do MEC, onde estava sendo apresentada uma política de contratação de pacotes de dados móveis, que se estendeu até às 13 horas, 13h10, e depois eu precisei entrar numa conversa com o nosso reitor, que fez com que eu me atrasasse aí alguns minutos. Avisei a professora Ednete, ela já havia justificado a vocês, né? Bom, eu sou o professor Gustavo Ford, né? Eu sou professor do Centro de Educação. No Centro de Educação, eu atuo na área Educação das Relações Étnico-Raciais e estou pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania. Esta é a nossa pró-reitoria, né? PRO-AS, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania. Antes de ter sido convidado para estar pró-reitor, eu fui também diretor de uma das diretorias dessa pró-reitoria, que era a Diretoria de Direitos Humanos e Cidadania, e, posteriormente, nós já reconfiguramos essa diretoria como Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade. Bom, em um primeiro momento, eu gostaria de apresentar, em linhas gerais, a própria pró-reitoria, né, e, em um segundo momento, falar das ações que nós estamos realizando nesse atual momento, né, de início do EART, que é o ensino-aprendizagem remoto, temporário, emergencial. A PROAS, ela se constitui como uma pró-reitoria, a mais jovem pró-reitoria da nossa universidade, né? Ela foi criada em 2014, portanto, nós estamos com 6 anos de pró-reitoria, e ela foi constituída a partir de uma política, né, de governo em torno do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é o nosso PNAES. Quem tiver interesse em conhecer esse plano, visite depois o decreto 7.234. Então, neste período de 2014, um conjunto de universidades brasileiras criam as suas pró-reitorias, que varia um pouco a nomenclatura. Algumas se chamam pró-reitoria de assuntos estudantis, outras de assistência estudantil, pró-reitoria de ações afirmativas, mas todas elas têm como um dos principais eixos as políticas de assistência estudantil, que são todo um conjunto de auxílios estudantis. A PROAS, ela está organizada em 4 diretorias e mais um núcleo. Vocês me escutam bem? Sim, nós estamos escutando bem. Perfeito, o volume então está bom. Nós temos uma primeira diretoria, que é a Diretoria de Assistência Estudantil, a DAI. Nessa diretoria de assistência estudantil, nós vamos encontrar um conjunto de ações, um conjunto de políticas ali desenvolvidas, né? Em linhas gerais, esta é a diretoria que faz todo o gerenciamento dos auxílios estudantis, e nela nós também vamos encontrar profissionais que compõem o setor do psicossocial. Então, um conjunto de profissionais assistentes sociais e um conjunto de profissionais psicólogos, né, que são responsáveis por um tipo de atendimento, um tipo de acolhimento aos nossos estudantes que apresentam demanda social ou demanda de acolhimento psicológico também. Nessa mesma diretoria de assistência estudantil, nós também temos um outro trabalho muito importante, que todos os nossos estudantes assistidos, nós fazemos um monitoramento acadêmico, né? Um acompanhamento acadêmico, melhor dizendo. E aí nós temos ali algumas profissionais que são técnicas em assuntos educacionais que fazem todo esse acompanhamento. Além dos auxílios estudantis, nós também gerenciamos, intermediamos a gestão junto com o MEC do Programa
Bolsa Permanência, né? O programa Bolsa Permanência, hoje, é uma política de auxílio pecuniário para estudantes indígenas e estudantes quilombolas. Bom, temos uma outra diretoria, que é a Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade. Essa diretoria é uma diretoria porque quando nós pensamos a permanência dos estudantes na universidade, essa permanência ela é pensada e compreendida no sentido amplo e de maneira integrada e integradora. Existe a dimensão da permanência que passa pelo auxílio financeiro, mas também existe um outro tipo de permanência que não passa pelas questões materiais, mas pelas questões imateriais, pelas questões simbólicas, né? Que afeta principalmente um conjunto de sujeitos sociais que, historicamente, não estavam na nossa universidade ou que estavam de maneira muito tímida. Então, nessa diretoria, nós temos todo um olhar, todo um trabalho direcionado para aqueles sujeitos que se constituem sujeitos recentes nas universidades brasileiras, né? Então, nós temos o recorte de políticas afirmativas na perspectiva da população quilombola, da população indígena, da população negra, das pessoas trans, das pessoas com deficiência, da população do campo e as mulheres. Então, um conjunto de ações dialogadas, realizadas em diálogo com colegiados de curso, com departamentos, com centros de ensino, na perspectiva de contribuir, né, nesta permanência do estudante a partir da garantia de uma sustentabilidade sociocultural, de uma sustentabilidade, né, linguística, né, que contribui, né, tanto quanto os auxílios financeiros, né, esse outro tipo de sustentabilidade é muito importante para a permanência dos nossos estudantes. Uma outra diretoria é a Diretoria de Esporte, Lazer e Projetos Especiais. É a DELP, né? A DELP é uma diretoria que houve um aspecto que eu acabei pulando, mas uma conversa a gente pode pular e retornar, né? Sem muitos problemas. Eu havia dito para vocês do decreto da política do Plano Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAES. Nesse decreto, nós vamos encontrar 10 eixos, né, que dizem respeito à assistência estudantil. Então, nós vamos encontrar o eixo da cultura, da inclusão digital, da saúde, do esporte, né, da moradia, da alimentação. Então, essa diretoria de esporte, lazer e projetos especiais desenvolve um conjunto de ações também, dialogando com vários eixos desse plano da assistência estudantil. Então, nós vamos encontrar nessa diretoria ações ligadas às práticas corporais, né, às práticas esportivas, aos projetos culturais, ações de lazer também, na perspectiva de promover o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar social, né, da nossa comunidade estudantil. E esse bem-estar, de alguma maneira, nós estamos falando de promoção de saúde, né? Quando nós entendemos saúde não como ausência de doença, mas pensar saúde como um bem-estar físico, mental e social. Então, essa diretoria ela tem esses eixos de ações e de trabalho. Uma outra diretoria é a diretoria de gestão dos restaurantes, né, que são os nossos RUs, que cuida, né, de um dos eixos da assistência estudantil, é o eixo alimentação. Então, essa diretoria cuida de toda a condição, né, da alimentação,
nutricional, não só dos nossos estudantes, né, porque os restaurantes são frequentados por toda a comunidade universitária, e que tem também um importante papel na permanência dos nossos estudantes universitários. Então, essas são as nossas diretorias, e nós temos um núcleo, que é o Núcleo de Acessibilidade da UFES, ou na UFES, que hoje ele é vinculado à Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade. O NAUFES é o núcleo que constrói, fomenta, viabiliza e oferece um conjunto de ações, um conjunto de serviços na perspectiva da acessibilidade e da inclusão dos estudantes com deficiência. Hoje, a UFES possui 26 estudantes com deficiência que são atendidos pelo NAUFES, mas esse não é o número total de estudantes com deficiência. Nós temos um conjunto de estudantes com deficiência que não demandam atendimento especializado. E o NAUFES, então, hoje, ele realiza um trabalho muito estreito com os próprios estudantes com deficiência, mas, sobretudo, também estabelece um diálogo estreito com os colegiados de cursos e com muitos docentes que nos procuram, apresentando demandas, né, de como possibilitar, né, que a sua atividade docente, as suas práticas de ensino sejam práticas com acessibilidade, sejam práticas inclusivas. Bom, em linhas gerais, esta é a nossa PROAES, né, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania da UFES. A nossa pró-reitoria, ela é muito marcada por uma identidade, né, e que nós entendemos a razão disso, que são os auxílios estudantis, né? Eu costumo dizer que esse é um dos importantes eixos, né? Mas eu fiz questão de estar conversando com vocês das outras diretorias e das outras ações para que nós possamos cada vez mais compreender que a PROAES se constitui uma diretoria que cada vez mais ela se propõe a articular dois grandes eixos: o eixo da assistência estudantil e o eixo das ações afirmativas. Então, a partir desses dois eixos, de maneira integrada e integradora, que nós fomentamos as ações, né, e construímos os projetos. Bom, dito isto, gostaria de destacar duas ações, tá? Uma ação que é de 2 anos atrás e as ações que nós estamos desenvolvendo e coordenando hoje. Em 2018, a nossa universidade ela completou 10 anos de ações afirmativas. Como assim, Gustavo? Em 2007, no segundo semestre de 2007, a UFES aprovou uma resolução de inclusão social, que era uma política de reserva de vagas, de cotas, com 2 critérios de recorte, né, de origem e de renda. Estudantes de escola pública e estudantes com uma renda familiar determinada dentro de uma faixa. E em 2008, nós recebemos a primeira turma de ingressantes cotistas na nossa universidade. Esse é um marco muito importante, porque é nesse momento que nós, do ponto de vista institucional, podemos assim dizer, a UFES fomenta a institucionalização de uma política de inclusão social de maneira ampla, né, e que vai, em 2012, essa lei, essa nossa resolução, vai ser substituída pela atual lei de cotas, né, que aí, além de escola pública e faixa socioeconômica, também incorpora vagas
para pessoas que se autodeclaram pretas, pardas e indígenas e pessoas com deficiência. Esse é um marco muito importante porque as universidades brasileiras passam a viver uma importante mudança, né? Quando grupos sociais historicamente ausentes passam a habitar as universidades brasileiras. São novos corpos, novas subjetividades, novas corporeidades, e que vai provocar um conjunto de mudanças extremamente positivas, né? Surgem novos temas de interesse de estudos e pesquisas, que fomenta a criação de novos grupos de estudos, novos grupos de pesquisa, novas linhas de pesquisas nos programas de pós-graduação, fomenta também a aquisição de um conjunto de bibliografias para as nossas bibliotecas que antes não estavam tão presentes. Ou seja, a universidade cada vez mais ela a própria produção de conhecimento e a formação dos profissionais tem sido agora afetada por essa outra subjetividade, por essa outra matriz de pensamento, né, que tem contribuído fortemente em todas as universidades. E, em alusão a essa década, nós realizamos a primeira conferência de ações afirmativas da UFES, que foi coordenada pela Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade da PROAES. Bom, feito esse preâmbulo, gostaria agora de tecer algumas palavras, né, sobre o nosso atual momento. Desde o mês de março, se eu bem me recordo, dia 16 ou 17 de março, né, em função da pandemia da Covid-19, a UFES ela suspende as atividades presenciais, o que tem exigido de todos nós espaços, modos de trabalho, modos de pesquisa. Então, nós estamos vivendo um momento bastante inédito, com uma importante excepcionalidade. Naquele momento, 16 de março, né, com a suspensão das atividades presenciais, o que ocasionou também a suspensão do funcionamento presencial dos restaurantes universitários, a universidade já tomou uma importante decisão, e quero dizer aqui que essa decisão ela foi construída em estreito diálogo com o Fórum de Assistência Estudantil. O Fórum de Assistência Estudantil teve um protagonismo muito grande à medida que o Fórum nos convoca, né, a pensar sobre possibilidades e estratégias de assegurar a permanência dos estudantes a partir da criação do auxílio alimentação emergencial, né? Um auxílio que não existia e passa a ser garantido a partir deste momento. E, desde então, a PROAES tem se reorganizado no sentido de manter, né, os seus serviços, as suas ações e seus projetos. Uma outra ação importante foi a reorganização do nosso acolhimento psicológico, do atendimento psicológico, antes feito presencialmente e que passa a ser feito também de maneira remota, né, com todos os, enfim, com um conjunto de procedimentos e de protocolos que assegura tudo aquilo que é previsto pelo CRP. Os restaurantes universitários precisam se reorganizar também. Bom, e nós chegamos agora, no mês de
de julho, no mês de agosto, né, no mês de junho e julho, a partir do momento, né, que nós temos o nosso plano de contingência sendo construído, sendo finalizado, né, e agora, no mês de agosto, né, com a aprovação do ensino, aprendizagem remoto temporário emergencial, o EAR, que tem trazido a necessidade de outras ações e algumas reorganizações. Pensando no ensino remoto temporário e emergencial, há cerca de 2 semanas, nós publicamos 3 chamadas de cadastro, tá? Para identificar a demanda dos nossos estudantes assistidos. Não disse aqui, hoje a UFES possui cadastrados na assistência estudantil 6.798 estudantes, né, com renda per capita abaixo de um salário e meio, né? Para conversarmos com números redondos, que pode ser um pouco mais fácil, né? São 6.800 alunos com renda de até um salário e meio per capita. Então, a UFES, a partir do momento que o plano de contingências já apontava aquele faseamento, né? Ensino remoto, depois uma fase do híbrido, até chegar às condições de ensino presencial, nós fizemos essas 3 chamadas. Uma primeira chamada, né? A chamada de cadastro 1, direcionado para os estudantes de graduação, para identificar a demanda por auxílio inclusão digital emergencial na perspectiva de serviços de internet e auxílio de inclusão digital na perspectiva de aquisição de equipamentos, aquisição de computadores ou de notebooks. Chamada de cadastro 2. São esses mesmos termos, porém, voltado para estudantes de pós-graduação. E a chamada de cadastro 3, voltado para os estudantes com deficiência atendidos pelo NAUFES, para identificar a demanda de aquisição de equipamentos ou dispositivos de acessibilidade digital. Bom, essas 3 chamadas, as inscrições já foram realizadas, nós estamos agora finalizando a etapa de análise e processamento dessas inscrições. Temos previsão de publicar esse resultado até amanhã, sábado. Tivemos uma adesão a essas chamadas da ordem de 3.020 estudantes se inscreveram, né? Em um primeiro momento, né, a UFES está trabalhando na perspectiva do auxílio financeiro, que é o que nós chamamos de auxílio pecuniário, para que nós possamos conceder aos estudantes uma bolsa, né, suficiente para que eles possam adquirir os equipamentos, desktop, computador. E nós temos também o auxílio internet. O auxílio internet, nós temos 2 possibilidades, né? Como eu disse para vocês mais cedo, né, logo no início, hoje a RNP, a Rede Nacional de Estudos e Pesquisas, né, a convite do MEC, construiu um importante projeto para inclusão digital dos estudantes nas universidades. Então, nos últimos 4 meses, a RNP fez o levantamento da quantidade de estudantes assistidos, fez uma primeira chamada de licitação, no sentido de contratar operadoras que pudessem fornecer pacotes de dados móveis para atender o conjunto de estudantes em condição de vulnerabilidade socioeconômica. Em uma primeira chamada, apenas uma empresa
apresentou-se, né, a empresa Algar, que atende a região do Triângulo Mineiro, e foi feita uma segunda chamada, uma segunda licitação, e com essa segunda chamada foi possível contratar, então, uma empresa com cobertura nacional, né? Então, isso está em fase já de conclusão, né? E a UFES também se organizou para que pudesse, com procedimentos próprios e com recursos próprios, também garantir esse auxílio inclusão internet aos nossos estudantes. Bom, em linhas gerais, né, eu acho que eu poderia já ir me encerrando por aqui. Eu acho que eu devo ter ficado em torno de uns 25 minutos, 30 minutos, acreditando que a gente poderia aproveitar um pouco mais esse momento para os diálogos, as questões, as perguntas, né, os apontamentos, né, e aí talvez alguma coisa que eu não tenha dito nessa primeira exposição, nós podemos trazer ao longo do diálogo, e aquelas questões que eu já trouxe, mas que talvez eu não tenha sido suficientemente apresentado, nós possamos também ampliar e aprofundar aqui quaisquer informações sobre a ProAES e sobre também as ações de inclusão digital que nós estamos realizando nesse momento. Então, professora Ednete, eu lhe devolvo a palavra. Ok, agradecer, professor Gustavo, pela sua exposição aí, explanação. É interessante, né, a gente saber, porque às vezes a gente a gente não tem noção, né, de quão grande, assim, do que abrange, né, uma pró-reitoria como a sua, né, de assuntos estudantis e cidadania. Então, assim, saber dessas várias frentes é muito importante, né, inclusive aí de esportes. E aí, eu queria, então, assim, passar para as dúvidas, né, as perguntas. Nós vamos organizar, então, as inscrições, a Lara acho que organiza, né, Lara? Já tem pessoas querendo se inscrever. O professor Igor também faz uma colocação aqui, né? Os auxílios para internet e equipamentos tecnológicos têm conseguido cobrir bem a demanda por parte dos alunos? O quanto de cobertura dessa demanda de inclusão digital vocês acham que conseguiremos cobrir? E depois já tem o Cassandro, que também está se inscrevendo. Eu não sei como que a gente faz, eu não sei se nós temos, já tem então o Igor por escrito e o Cassandro. Eu acho que a gente poderia começar respondendo cada uma das perguntas, e se a gente perceber que o número de inscritos cresce, a gente, então, reúne por blocos, tá bom? Então, professor Gustavo, essa primeira pergunta, o professor Igor, ele é o coordenador, ele é o chefe de departamento. Igor, por favor, eu sempre confundo os dois Igor. Coordenador do colegiado de Ciências Sociais. É o coordenador do colegiado, desculpa. O Igor Machado é o Igor das Ciências Sociais. Existe outro Igor, que é da Geografia. 2 coordenadores, ambos coordenadores. Ótimo, Igor. Muito bom. Então, professor Gustavo, o senhor pode responder? Sim, professora Ednete. Professor Igor, agradeço a pergunta e sim, tá? Os auxílios para internet e para equipamentos, né, eles vão conseguir, sim, cobrir a demanda que nós identificamos, tá? Tanto com relação aos equipamentos, tá, que foram solicitados, que é a maior parte dos estudantes solicitaram equipamentos, e uma menor parte solicitou auxílio para a internet. E sim, nós, dentro do nosso planejamento, nós vamos conseguir atender toda essa demanda que nos foi apresentada nessas 3 chamadas de cadastro. A segunda pergunta é o quanto de cobertura dessa demanda de inclusão digital
vocês acham que conseguiremos cobrir? Bom, tudo, né? Obrigado. Desculpa ter interrompido aqui, só para agradecer a resposta do professor. E eu tenho a reunião do nosso departamento agora, que como coordenador, estou sendo cobrado a minha presença. E aí depois eu assisto a gravação, então, para ver o resto, tá? Obrigado, professor. Boa reunião. Agradeço também. Eu acredito que eu respondi as duas, né? O quanto da cobertura dessa demanda, então nós iremos atender toda essa demanda que foi apresentada. Isso. Agora o Cassandro. Cassandro, você pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos que estão presentes. Meu nome é Cassandro, eu sou estudante do curso de Geografia, também sou diretor de Políticas Educacionais e Assistência Estudantil do DCE da UFES, né, e faço parte também do Fórum de Assistência Estudantil, junto, né, com a representação da Administração Central e com demais estudantes. Assim, a gente vem discutindo, como o professor colocou em sua fala, a questão dos auxílios, né? Então, tudo que a gente fez até agora, então, grande participação do fórum nessas decisões. Mas a gente tem que colocar também algumas questões, né? Algumas problemáticas, lógico. Hoje a gente teve uma conversa mais cedo com o professor Gustavo e a gente colocou algumas questões. Eu acho que essas questões têm que ser debatidas amplamente com o corpo docente e discente da universidade. A gente, tendo em vista, né, como o mesmo professor falou na sua fala, a gente tem uma inscrição de 3.000 e pouquinhos estudantes, né, tendo em vista uma situação de vulnerabilidade de estudantes da universidade de mais de 6.000, a gente acha ainda um número muito pequeno de inscrições, e ainda assim a gente ainda tem recebido, nós do DCE, muita solicitação de outros estudantes que, por conta do prazo ou por conta de alguma dificuldade, não ter conseguido se inscrever, né, nesse período que foi aberto pela ProAS. Eu acho que a minha fala vai mais, não seria uma questão de pergunta, vai mais para estar acrescentando, né, que a importância da nossa participação e que os estudantes realmente venham ser escutados e que essas demandas venham ser totalmente colocadas, né, em discussão, né, tendo em vista que não é um, não é dois, não é três. A gente tem uma demanda muito grande de estudantes que ainda não conseguiram fazer as inscrições no cadastro do auxílio de inclusão digital. Mas é isso, obrigado. Posso comentar? Sim, claro. Olá, Cassandra, boa tarde. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para poder falar um pouquinho mais sobre o Fórum de Assistência Estudantil, né? O Fórum de Assistência Estudantil, ele é um colegiado, né, cuja composição hoje ela é paritária. Nós temos 7 representantes estudantis, 7 representantes da gestão, mais o pró-reitor como membro nato, né? E este fórum, ele se constitui como o fórum de assessoramento para o PROAS, que é o Programa de Assistência Estudantil da UF. Então, é um fórum muito importante, é um espaço de construção coletiva das políticas, das ações, né? O fórum ficou, durante algum tempo, né, com um funcionamento não tão regular, mas este ano, né, final do ano passado, melhor dizendo, nós conseguimos reorganizar o fórum. Este ano nós temos uma nova composição,
e as reuniões do fórum têm sido cada vez mais regulares, né? Sobre os editais, as chamadas de cadastro, nós já estamos estudando a possibilidade de novas chamadas de cadastro, tá? É importante que se diga isso. E essas 3 chamadas de cadastro, elas foram muito importantes para nós. Foram muito importantes porque nós não tínhamos parâmetros e indicadores para dimensionar a demanda por inclusão digital, né? Nós tínhamos os dados da assistência de 6.798 estudantes, mas nós não sabíamos quanto destes estudantes precisavam de computador, quantos desses estudantes precisavam de serviço de internet. E aí, nesse sentido, nós tivemos um grande esforço para construir uma metodologia de cadastro que nos pareceu simples do ponto de vista do procedimento de inscrição, mas, ao mesmo tempo, segura para que possa representar o mais próximo possível a nossa realidade, né? Nesse sentido, sim, nós estamos estudando, Cassandro, conforme nós conversamos hoje de manhã, né, a possibilidade de lançarmos novas chamadas de cadastro, até porque, além dos auxílios pecuniários, a UFES também ela está com uma campanha, né, que é uma campanha de doação de equipamentos, né? Ou seja, nós vamos também buscar outras estratégias de inclusão digital, não só através do auxílio pecuniário, mas também outras estratégias de inclusão digital que possa ser até mesmo a concessão dos equipamentos aos alunos. Mas, então, está acolhida aqui a sua reflexão e o seu apontamento. Ok, agora o Felipe Skitter também, que vai fazer sua pergunta. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, Felipe, boa tarde. Ok, eu sou o Skitter, eu sou trabalhador técnico administrativo do CCHN e representante dos técnicos no Conselho Departamental e também representante dos técnicos no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Esse conselho que a gente fez essa maratona dessa semana passada para cá para discutir e botar aí as resoluções da própria adoção do EART. Gustavo, eu queria trazer algumas questões, todas obviamente vinculadas aí à questão da assistência estudantil e inclusão digital, mas elas, no meu entendimento, têm uma ordem aqui. Primeiro que a gente teve a publicação do edital antes da própria aprovação da resolução, né, que regulamentava essas medidas no Conselho Universitário. Eu entendo que exista, vamos dizer assim, uma certa urgência no encaminhamento a partir do momento que as resoluções já estavam sendo votadas e havia uma data proposta pela Prograde de início das aulas para 1º de setembro. Mas você não acha que é um problema, pensando assim formalmente, a gente publicar um edital com uma vulta dessa de 4 milhões de reais e sem que isso tivesse sido anteriormente votado no Conselho Universitário? Essa é a minha primeira pergunta. Eu vou fazer logo todas, tá? Aí eu acho que fica mais fácil. A segunda é a seguinte: quando a gente teve as políticas que estão sendo adotadas, elas foram feitas também considerando as pesquisas que se fizeram com os estudantes e com os demais trabalhadores da universidade, mas principalmente as pesquisas com os estudantes em relação às condições que eles tinham, tanto emocionais como de ter computador, internet e tal. Só que, no nosso entendimento, uma das grandes críticas que a gente teve no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é que eram pesquisas excludentes, porque elas não conseguiam capturar a situação e a percepção justamente dos alunos que não tinham acesso à internet. Então, a gente teve um número razoável de estudantes, que não chegou à metade, né, que respondeu a pesquisa, mas tinha até uma coisa estranha no debate, sabe? Tipo, você falava, 98% dos estudantes que responderam a pesquisa disseram que tinha internet, sabe? Então, assim, como é que a gente consegue elaborar uma política desse tipo sem ter um diagnóstico que considere
a realidade, né, assim, dos estudantes que não tinham condições sequer de responder à pesquisa. Aí isso tem consequência no próprio edital, porque se foi um edital digital, né, geralmente os cadastros da ProS, o estudante comparece pessoalmente, leva seus documentos e tal, né? Então, nesse momento, você não acha que desses números aí, desses 3.000 estudantes que se cadastraram, a gente não tem uma demanda de alunos que sequer tiveram acesso à internet para fazer esse cadastro? Aí você até falou aí da possibilidade de ter uma segunda chamada, né, para a gente tentar abarcar quando talvez as aulas iniciarem ou ao final desse mês. Quais são as políticas, de fato, que a ProS tem para tentar alcançar aquele estudante que já não tem o acesso à internet agora para poder sequer se inscrever nesse edital? Outra questão é em relação ao próprio valor, né? Você falou do valor de R$ 1.200 a R$ 1.400. Na entrevista que está na página da UFES do reitor, eu não sei se é exatamente isso, você me corrige, nesse valor estaria embutido o valor para comprar o computador e também o pacote de dados, né? O pacote de internet e tal. E pensando um semestre, né? E a gente ia até dezembro, eu faço as contas aqui, eu entendo que não dá para comprar um computador de qualidade, um notebook impensável, com esse valor, né? Então, eu queria saber qual foi o levantamento que chegou a esse número, né? Baseado em qual características, ou, né? Já que a pessoa que vai ter que comprar também não é uma licitação que nós vamos comprar um lote, né? Então, isso faz com que fique mais caro para a compra individual. São algumas perguntas, desculpa, tá? Outra coisa em relação a essa coisa do pacote de dados, porque me parece que às vezes quando a gente fala do pacote de dados, isso seria vinculado a um celular, seria possível vincular um computador, haveria o fornecimento de algum tipo de hardware, tipo aqueles, às vezes a gente tem computadores, um dispositivo de 3G que você pluga numa porta USB, é desse tipo de coisa que nós estamos falando, dessa oferta da RNP e do MEC, ou dos pacotes que a universidade está... Você está entendendo? Assim, eu estou pensando na prática. Se a pessoa tem um computador, como é que ela vai utilizar? Porque nós não vamos falar simplesmente de um contrato que é um chip que você vai botar no seu celular, é para instalar no computador. Então, todas essas coisinhas são detalhes, mas que é importante a gente pensar no sentido de viabilizar a proposta. E, por fim, a gente também está sendo adotado o EART para o ensino na pós-graduação, né? E pelos dados que eu observei da pesquisa, né, eu não tenho os dados oficiais da ProS, nós temos poucos alunos da pós-graduação que são assistidos. Na pesquisa que foi feita pela PRPPG, menos de 1% dos que responderam à pesquisa disseram que eram assistidos. Então, eu queria saber como é isso, como é que está esse vínculo da ProS com os estudantes da pós-graduação, porque possivelmente nós temos estudantes que, você falou, já tem 10 anos de cotas, por exemplo, então nós temos estudantes que já são egressos da política de cotas e que, de repente, agora estão na pós-graduação e continuam dependentes dessas políticas. Você podia dar esses números um pouco para nós, dos estudantes da pós, desses aí que pediram, desses 3.000, quantos pediram computadores, quantos só pediram internet, para a gente ter também noção do tamanho do alcance dessa política, porque a nossa preocupação toda é com a queda da qualidade do ensino, né? Então, acho que é um elemento que pode ser decisivo nesse processo. É isso. Olá, Felipe, boa tarde. Foram cinco questões, né? Eu anotei aqui, mas se porventura eu não tiver anotado suficiente em todas as questões, você me faz algum lembrete que eu retorno, né, te complemento a minha resposta. A primeira delas, se eu bem compreendi, se bem anotei, Felipe, é se eu não vejo algum problema em ter publicado aquelas 3 chamadas para cadastro antes da própria definição do EART, né? Acho que foi um pouco disso que você trouxe. Bom, eu particularmente eu não vejo um problema, tá? Por que eu não vejo um problema? Uma chamada de cadastro, ou melhor, as chamadas de cadastro, elas estavam muito explícito ali qual era a finalidade, né? Identificar a demanda por inclusão digital,
para que, a partir dessa demanda, nós pudéssemos construir ações e estratégias. Ou seja, do ponto de vista da gestão, né, para que nós possamos fazer algum tipo de planejamento mínimo, é necessário que nós possamos ter acesso a alguns dados para que nós possamos trabalhar a partir deles. Então, nesse sentido, eu não vejo como um problema, porque para qualquer planejamento, né, e aí nós, inclusive, nas chamadas, colocamos que as 3 chamadas estavam em consonância com o plano de contingência. E o plano de contingência, ele já sinalizava as várias fases, né? O ensino remoto, o híbrido e voltar à normalidade. Como chamada de cadastro, não há nenhum problema em fazer um levantamento de demanda. Bom, e aí você poderia me perguntar, e se porventura o ensino remoto não fosse implementado? Bom, trata de uma chamada de cadastro para identificar uma demanda, né, na possibilidade do ensino remoto. Se não existe o ensino remoto, bom, nós não daríamos prosseguimento àquela ação. Mas, do ponto de vista da gestão, é necessário para qualquer preparação, qualquer planejamento, e aí eu sou daqueles que considero importante algum tipo de planejamento mínimo, prévio no sentido de você se preparar para uma possibilidade que está em curso, e se ela não se concretizar, você replaneja. Eu não vejo nenhum problema nesse aspecto, em identificar uma demanda, e para identificar uma demanda é necessário perguntar às pessoas, né? E nós perguntamos a partir desse cadastro, né? Para que as pessoas dissessem, olha, eu tenho uma demanda, e qual é a demanda? A demanda é esta, a demanda é aquela. A segunda pergunta, Felipe, se você puder me recuperar, você... sim, entendi. Eu acho que você traz uma dificuldade com relação ao instrumento utilizado para fazer o cadastro, né? Que foi um cadastro, todo ele eletrônico e digital. É importante dizer que a ProAS ela já utiliza, né, no seu portal de assistência estudantil, ele já é todo digital e já é todo eletrônico. Ou seja, os estudantes que hoje fazem parte da assistência, os nossos editais, né, o envio da documentação já é pelo portal da assistência estudantil. Todo esse procedimento já é digital e já é eletrônico. Bom, evidente que nós sabemos, Felipe, né, e esses são os limites trazidos por esse momento de excepcionalidade. Eu tenho dito muito que eu tenho tentado compreender todo esse momento que nós vivemos dentro da dimensão da excepcionalidade, né, que o distanciamento físico nos coloca, né? Bom, se nós não temos atividades presenciais, né, fica também, não é razoável solicitar que os estudantes compareçam presencialmente. E aí, qual foi a ferramenta que nós utilizamos como metodologia, tá, para que nós pudéssemos equacionar essa situação? Nos 3 editais, nós disponibilizamos 3 canais de diálogos. Nós colocamos um telefone, colocamos WhatsApp e colocamos e-mail. E esses 3 canais foram muito importantes, porque nós conseguimos dar suporte, tirar dúvidas, dar apoio a estudantes, né? Estudantes indígenas, estudantes quilombolas que estão fora da área urbana, que nós conseguimos dar um suporte para garantir a inscrição deles. Bom, aqueles estudantes que por alguma razão, e aí nós ainda precisamos identificar também essas razões, esses motivos, enfim, mas independente das razões, como eu disse anteriormente, nós já estamos estudando a possibilidade de uma nova chamada. Tá?
Com relação aos valores que você disse, eu acredito que não tenha sido fala minha agora, né? 1.200, 1.400. Acho que você leu ou assistiu a entrevista do reitor. Esses valores, eles estão sendo também definidos, Felipe. Evidente que toda política pública, tá? Nós temos o limite orçamentário e nós temos o estudo de mercado. Tá? O que nós precisamos é equacionar qual é o estudo de mercado hoje e quais são os limites orçamentários e trazer qual é a demanda identificada. Então, esses valores, quando nós olhamos para um conjunto de outras universidades, nós encontramos uma multiplicidade muito grande de concessão de auxílios. Nós encontramos universidades que trabalharam na perspectiva do tablet, com auxílio de R$800, universidades com R$1.200, R$1.300, R$1.400, R$1.500. Então, a média das universidades tem trabalhado aí com auxílios dessa faixa de R$1.300. Bom, com esse valor, hoje no mercado, né, nós conseguimos, sim, encontrar equipamentos com alguma configuração mínima, tá? E aí nós estamos falando não só de notebook, falamos também de desktop, né? Mas esses valores serão definidos, eu acho que isso que é o importante colocar aqui. Esses valores serão definidos de maneira que seja um valor suficiente para o estudante adquirir um equipamento que lhe permita, né, que viabilize o acesso ao ensino remoto. A quarta pergunta é sobre o pacote de dados, né? Como que vai funcionar esse pacote de dados, celular, computador? Bom, o pacote de dados, né, que está sendo contratado pela RNP, em convênio com o MEC, ele se traduz no fornecimento de um chip ao estudante com uma franquia de pacote de dados mensais, tá? Uma certa quantia de pacote de dados mensais. Esse chip, eu acredito que todos os celulares, eu não sei se todos, né, mas eu acredito que pelo menos a grande parte dos celulares hoje possui aquele dispositivo de roteador, né? Mas a ideia é que esse chip, ao ser disponibilizado ao estudante, né, haverá ali uma determinada franquia de pacote de dados mensais que ele utilize no acesso à internet, né? Uma das estratégias possíveis é o próprio celular funcionar como também roteador. Voltando a dizer, né, essa está sendo uma estratégia construída pela RNP, né, que nós consideramos bastante interessante, né, dentro desse quadro de urgência e de excepcionalidade. A quinta pergunta, você faz menção aos dados da pós-graduação. Poucos estudantes assistidos, 1%, enfim. É importante dizer, Felipe e demais pessoas aqui presentes nesse momento, nesse encontro formativo, que o PNAES, a assistência estudantil, ela é destinada a estudantes de curso presencial de graduação. Portanto, hoje, dentro da política de assistência estudantil da UFES, né, recurso federal do PNAES, nós não temos nenhum estudante de pós-graduação cadastrado, até porque isso está impedido. Então,
a pós-graduação não é atendida pelo Programa de Assistência Estudantil da UF. 100% dos estudantes assistidos da UF são estudantes de graduação de cursos presenciais. Bom, Gustavo, mas e como então que esse auxílio inclusão digital ele vai contemplar a pós-graduação? Porque esse auxílio inclusão digital ele não é proveniente do recurso da assistência, né? A fonte 4002. Não é recurso da assistência estudantil. São recursos próprios da universidade. Então, nesse sentido, nos foi possível ampliar o cadastro para a pós-graduação, e se vocês também observaram, nas chamadas de cadastro, nós também ampliamos para estudantes que não são assistidos. Por que isso? Porque nós entendemos que é muito provável que alguns estudantes, ao longo desse quadro sanitário, desse quadro de pandemia, pode ter havido perda de renda no seu núcleo familiar. Então, se antes da pandemia ele tinha uma renda que não lhe oferecia perfil de ser assistido, pode ser que hoje a situação econômica dele seja bem diferente. Então, pela razão de não ser recurso da assistência estudantil, não é recurso do PNAES, foi possível ampliar esse cadastro e também atender aos estudantes da pós-graduação. E os estudantes da pós-graduação não são atendidos pela assistência estudantil da UFES. Eu acho que, minimamente, eu consegui dialogar com todas as suas questões. Ok. Agora eu vou passar essas duas perguntas que estão por escritas, e aí depois eu passo a palavra para a Érica, que quer fazer uma pergunta também. A Paloma, ela pergunta qual será o valor do auxílio. E a Maiara, ela faz uma pergunta que a professora Gabriela Moura também reforça essa dúvida, né? Também diz que também tem essa dúvida. A Maiara pergunta, gostaria de saber se durante o EART o critério para permanência no cadastro dos demais auxílios, moradia e outros, de estar matriculado em um total específico de carga horária será mantida ou será flexibilizado diante da atual realidade. E a professora Gabriela ainda chega mais longe. Se esse aluno, então, ele cancela todas as suas disciplinas, ainda assim ele terá direito a esse auxílio? Então, são as duas perguntas. Eu resolvi juntar, professor Gustavo, porque a primeira é bem simples, né? Bem pontual. Então, o senhor poderia responder essas três pessoas? Sim, professora Edinete. Maiara e Gabriela, né? Bom, a partir do momento, né, que nós já temos em mãos essas resoluções aprovadas agora pelo CEP, inclusive a última foi a da flexibilização, né, acadêmica, nós já estamos dialogando aqui na ProAES no sentido de flexibilizar os critérios também da assistência estudantil. Por exemplo, hoje é exigido uma carga horária mínima, né, que o aluno esteja matriculado. Essa carga horária mínima será flexibilizada também, tá, no sentido de compreendermos a excepcionalidade de todo o contexto e também que trata de um semestre especial. Então, isso será feito, nós já estamos produzindo uma proposta de minuta e na próxima semana nós estamos já convocando, agendando uma reunião do Fórum de Assistência Estudantil para que nós possamos discutir essa flexibilização, né, das regras da assistência no que diz respeito à carga horária, né, de disciplinas matriculadas, enfim. Bom, a segunda questão trazida pela professora Gabriela, ela já não é tão simples assim, né? Na terça-feira também, no Fórum de Assistência, inclusive hoje de manhã, né, nós tivemos reunido com os representantes estudantis do Fórum de Assistência e um dos
E um dos pontos de pauta foi esse, talvez o mais discutido, né? O decreto do PNAES, o 7.234, como eu disse, ele prevê que uma condição é o estudante estar regularmente matriculado. Tá? Numa análise pura, nós temos essa condição do PNAES. Agora, na terça-feira, nós vamos nos reunir no Fórum de Assistência para discutir, tá? Analisar como que nós podemos tratar essa situação, né? E, a partir dessa discussão no Fórum de Assistência Estudantil, nós faremos os encaminhamentos que forem aprovados. Não consigo lhe dar agora uma resposta objetiva, tá? Mas a resposta possível neste momento é essa. Terça-feira, esse será um ponto de pauta da reunião do Fórum de Assistência Estudantil. Ótimo. Agora eu passo a palavra para a Érica. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Meu nome é Érica Monteiro, eu sou técnica administrativa, faço parte da Secretaria Integrada de Colegiados e estou aqui hoje para aprender um pouquinho mais, para a gente ajudar os alunos que sempre buscam a gente para a resolução de dúvidas. Algumas das minhas questões já foram respondidas. Eu tenho uma dúvida, o senhor tinha falado que quanto ao pacote de dados existiam duas opções, a do RNP do MEC e da UFES. E aí agora, quando o senhor falou a segunda vez, só falou de como seria do RNP do MEC, que seria a distribuição de chips. Gostaria de saber como que vai ser o da UFES, se ainda vai ter. Queria saber também quando que esses recursos vão ser liberados, visto que a gente já está em cima já do início das aulas, esses alunos precisam de recursos para comprarem os seus computadores. E a última coisa era, hoje a gente participou de uma reunião de um colegiado para tentar fazer a oferta, e uma das questões expostas foram os fóruns de escuta de alunos. E com isso em mãos, foi feito o máximo possível para tentar que todos fossem incluídos nessa oferta. E uma das questões, a coordenadora, que não pôde estar aqui hoje, por estar também tentando fazer essa oferta, foi se existia possibilidade de ser repassado para os coordenadores a listagem de alunos dos cursos que pediram esse auxílio, para que eles possam acompanhar de perto se eles foram atendidos realmente, para que eles não sejam postos de lado e deixem de acompanhar o semestre. São essas minhas questões. Obrigada. Olá, Érica, boa tarde novamente. Então, vamos lá. De fato, eu comentei sobre duas possibilidades, né, de auxílio e inclusão internet. Tá? As duas possibilidades, elas não irão caminhar conjuntamente. Será uma ou será a outra. O MEC, já há alguns meses, já sinalizava a contratação de pacote de dados para atender todas as universidades. Em uma primeira chamada do MEC, só apresentou-se uma empresa que atendia a região do Triângulo Mineiro. E o MEC se comprometeu a fazer uma segunda chamada e o fez. Bom, mas o que nós fizemos do ponto de vista do planejamento institucional? Nós achamos importante também nos planejar para, em uma eventualidade de nessa segunda licitação, não comparecer empresas interessadas que se apresentassem e, nesse sentido, não houvesse essa contratação por parte do MEC, nós precisaríamos ter alguma estratégia de ação. E foi nesse sentido que a UFES se planejou para, mediante esse cadastro, sendo necessário possibilitar o auxílio para a internet, também um auxílio pecuniário. Tá? E, concomitante a isso, a UFES também já está fazendo estudos, né, já há algum tempo, para contratar pacote de dados. Então,
eram 3 estratégias em andamento. Hoje, com a confirmação do MEC de que teremos 2 empresas para atender a nível nacional, uma empresa principal, uma operadora principal e uma segunda para cobrir as áreas de sombra, né, a UFES fará adesão a esse projeto da RNP-MEC. Tá? Então, por isso, Érica, que eu disse que eram 2 possibilidades, MEC e a da própria universidade, mas eu acho que eu não expliquei suficientemente que as 2 não vão caminhar, né, de maneira paralela. O prazo, né, tão logo os editais sejam concluídos, né, nós já vamos iniciar a elaborar a folha de pagamento e encaminhar o mais rápido possível, né? Então, nós estamos em uma intensidade de trabalho bastante alta, tá? No sentido de saindo o resultado até amanhã, segunda-feira é prazo de recursos, para que a gente consiga receber algum recurso dos estudantes e para que nós possamos analisar os recursos, fechar a folha de pagamento, e folha de pagamento, que eu digo, é a folha de pagamento das bolsas desses auxílios, para que os estudantes recebam esse recurso em tempo hábil, com antecedência suficiente. Sobre a terceira questão, né, é uma boa sugestão, sabe, Érica? Confesso que nós não havíamos recebido ainda essa demanda, tá? A demanda de enviar essa lista para os colegiados. De qualquer maneira, eu entendo que a divulgação do resultado é uma divulgação pública, estará no site da PROAES, mas os colegiados, tendo interesse em nos solicitar, Érica, nós estamos à disposição, tá? É só enviar a solicitação para nós, que nós providenciamos as listagens e encaminhamos para vocês. Acho que muito obrigada, professor. Pois não. Agora eu passo a palavra para a professora Andréia. Pode falar, Andréia. Oi, obrigada, Edinete. Obrigada, professor Gustavo. Eu recebi, aqui eu estou... um aluno e um professor me fizeram uma pergunta e vão na mesma direção. Então, tentei juntar as duas. Se ficar um pouco confuso, eu vou pedindo ajuda aqui no bastidor, tá? Mas o que acontece? Voltando à mesma história lá do Felipe a Érica fez sobre o pacote de dados, que eu acho que é uma questão que vai ficar sempre, né? Como... né, quanto que é esse pacote de dados, 50, 80, 130 GB, né, de quanto isso? Por que isso? Né, pelo que eu estou entendendo que eles estão me explicando aqui. Um episódio de 20 minutos de um seriado de qualidade HD, ele vai consumir 1.1 GB, né, então, em 1 hora, você vai ter 3 GB consumidos, em 1 hora de uso, né. No YouTube, é mais ou menos semelhante, né, o consumo. Então, se você compra 80 GB, né, de pacote de dados e você tem um alto uso, e supera, né, essa quantidade, assim como na casa da gente, né, a prestadora de serviço, a empresa, a operadora, o que ela faz? Ou ela corta ou ela reduz, né, aquela quantidade que você está usando, tanto que trava, né, a gente liga para lá reclamando e tal, toda aquela confusão. Então, assim, a pergunta, eu sei que talvez um conjunto, fazer uma força-tarefa, eu não sei se isso já foi feito, por isso que eu estou falando, estou juntando as duas questões, no sentido de que existe algum estudo relacionado a quanto consome 1 hora de aula, por exemplo, sabe, de um professor, assim, porque a gente vai 2 horas de aula, quanto vai consumir? Porque a gente vai ter as atividades síncronas e as assíncronas, né? Então, eu vejo que as duas preocupações, tanto do estudante quanto do professor, é nessa direção, né, em relação a um plano que dê conta do mês, para não durar apenas 10 dias, 12 dias, 15 dias para o estudante
né, que vai estar em casa, levando em consideração que o professor pode passar, ó, tem esse vídeo no YouTube para vocês assistirem, tem esse filme no Netflix para vocês assistirem, como parte das atividades. Então, é nesse sentido, se existe algum estudo nessa direção e tal, se isso está sendo avaliado, e se não, ficar como sugestão, tá bom? É isso, obrigada. E professora Andréia, boa tarde. Te agradeço a pergunta e a sugestão também. Então, eu, como havia dito para vocês, né, hoje nós tivemos uma apresentação, né, do MEC junto com a RNP, das 11 até as 13 e um pouquinho horas, e foi nos disponibilizado um conjunto de informações, e ontem, final de tarde, eu recebi um conjunto de documentos também. Confesso a você que eu ainda não tive tempo de ler suficientemente todos os documentos, tá? Porque hoje de manhã às 9 eu estava reunido com os representantes estudantis, estava lá o Cassandro, às 10 reunião de gestão da ProAS, às 11 reunião com o MEC, às 13 com o reitor, e aí às 14h15 que eu cheguei atrasado com vocês. Então, hoje, final de tarde, eu me organizei para conseguir parar, para compreender, tá, todo o detalhamento desse pacote de dados do MEC. Mas o que eu posso lhe adiantar a partir da escuta dessa apresentação do MEC realizada hoje? A RNP, ela construiu ela fez uma modulação em diálogo com algumas universidades que já estão em ensino remoto há algum tempo, tá? Então, algumas universidades já estão em ensino remoto há 1, 2 meses, algumas até mais, e fizeram uma modulação no sentido de sugerir, tá, um pacote de dados que em torno de 20 gigas. Tá? Foi o que eu entendi. Isso foi feito a partir desse estudo, dessa modulação, conhecendo as experiências e identificar, inclusive, que em alguns cursos esse pacote tem sido um pacote excedente, né? Chega ao final do mês, não é utilizado todo ele, às vezes utiliza 10 gigas ou até um pouco menos. Isso depende muito também do curso que o estudante está matriculado. Eu acho que essa é uma variável. Depende da natureza da disciplina e também depende de como que cada docente vai construir, né, o seu novo plano de ensino e programa da disciplina, né? Mas foi feita essa modulação que nos apresentou esse parâmetro. Mais do que isso, eu preciso ler os documentos, né, e entender melhor para poder... Mas esses 20 gigas foi o sugerido como suficiente, mas existem outros pacotes disponíveis, não é o único. Existem outros maiores e pacotes menores. Eu só preciso entender qual é esse escopo todo. Obrigada. Eu que agradeço. Nós temos agora três questões por escrito. O senhor pode acompanhar aí também, mas eu vou ler. É da Joyce, da Gabriela e da Paloma. Bom, vamos ler aí, depois o senhor pode fazer, né, separadamente ou junto, né? Tô chegando aqui no da Paloma. Só um instante. Paloma. Peraí, me perdi um pouquinho. É Joyce. A primeira... É da Joyce? A primeira é da Joyce. Isso, da Joyce. Então, a Joyce fala o seguinte: qual o critério para decidir quem vai receber doação de equipamentos, empréstimo de equipamento e auxílio para compra? E em caso de empréstimo, quem vai arcar com custos em caso de avaria do equipamento? Esse é da Joyce.
agora da Gabriela. Professora Gabriela fala, a representação estudantil do DPSD, Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento, também envia mais 2 perguntas. Qual o critério de quem vai receber a doação de equipamentos, está vendo? É bem próximo, né? De quem vai receber empréstimo e de quem vai receber dinheiro. Em caso de empréstimo, quem vai arcar com os custos da avaria do equipamento? É a mesma questão, não é? Tem outra questão, né? Paloma também por escrito. Acho que eu não consegui pegar o da Paloma. Edinete, posso te ajudar? Sim, pode. A Gabriela mandou, a da Paloma, a Gabriela mandou 2 perguntas. Essa daí, que você leu, e tem uma outra, que é sobre os equipamentos. Como será comprovada a compra, caso seja necessária a compra de equipamentos de segunda mão? E como seria a questão do troco, no caso de comprar material de valor menor do que o auxílio? Aí a Paloma pergunta, quanto aos auxílios, quando os auxílios serão concedidos? É preciso ter em vista que já estamos no final de agosto, o semestre se inicia em 9 de setembro e estamos diante do início de uma greve por parte dos Correios, o que pode atrasar a chegada dos equipamentos até os estudantes. Agradeço, Lara, né? Iniciando pela pergunta da Joyce, que eu encontrei aqui no chat, né? Qual o critério para decidir, né? Então, Joyce, as 3 chamadas de cadastro já apontam ali quais são os critérios, né? Não, desculpa. Acho que não aponta, não. Isso foi construído como uma diretriz. Neste primeiro momento, Joyce, nós estamos priorizando para todos os estudantes o auxílio financeiro. Tá? Essas 3 chamadas, nós vamos priorizar o auxílio financeiro. No que diz respeito aos equipamentos de doação, tá? Nós estamos em um processo agora de diálogo com as organizações e instituições públicas e privadas no sentido de receber doações de equipamentos. E com relação aos empréstimos, quando você traz com relação se houver alguma avaria, tanto os termos da doação quanto os termos do empréstimo serão ainda estabelecidas essas diretrizes, tá? Mas por que nós entendemos que isso ainda não é um problema? Porque nessa primeira fase dessas 3 chamadas de cadastro, nós vamos conseguir atender todos os que estão cadastrados com o auxílio financeiro. E, concomitante a isso, nós estamos nos organizando para o empréstimo e nos organizando para a doação, né? Esse empréstimo será na forma de permissão de uso, né? E essas diretrizes serão, assim, construídas e serão disponibilizadas aos estudantes tão logo elas estejam elaboradas. Depois veio a pergunta da Paloma, acho que é sobre assim, o prazo, né? Isso, quando os auxílios serão concedidos. Eu acho que essa resposta é um pouco parecida com a pergunta que a Érica fez, né? Com relação ao prazo, né? Quando que vai ser feito? E eu respondi que tão logo a gente finalize a análise e divulgue o recurso final, o resultado final da chamada de cadastro, nós faremos as folhas de pagamento e vamos encaminhar para depósito nas contas dos estudantes. E todo esse planejamento, todo esse esforço está sendo feito para que os estudantes recebam o recurso em tempo hábil, tá? Antes de iniciar o EART.
Teve uma terceira pergunta? Vocês me ajudem a... Caso... Sim, professor, tem as perguntas da professora Gabriela. Ela pergunta como será comprovada a compra, caso seja necessária a compra de equipamentos de segunda mão. E no caso do aluno comprar um equipamento menor, no valor inferior ao do auxílio, como seria a questão do troco? Tá, então vamos lá. A comprovação da aquisição dos equipamentos será feita por nota fiscal, tá? E que nós consideramos importante que os equipamentos a serem adquiridos possuam garantia também. É fundamental que os equipamentos possuam garantia, tá? Do vendedor, tá? O troco, né? Assim, eu não estou entendendo se esse troco que você está sendo perguntado é um troco de valor pouco expressivo ou de muita expressão, né? O valor que nós vamos conceder aos estudantes é um valor suficiente e que nós acreditamos que não vai haver nenhum tipo de diferença para menos muito expressivo. Então, ele vai ter o valor X para adquirir a máquina e ele vai ter que comprovar com a nota fiscal. Agora, uma diferença pouco expressiva, isso vai estar garantida dentro desse valor. Eu não sei se esse troco que a professora Gabriela está perguntando, na perspectiva de um equipamento usado, se é um valor muito, digamos, muito significativo entre aquilo que ele vai receber e aquilo que ele vai gastar. Isso ainda nem foi trazido por nós, mas eu estou aqui anotando, inclusive, essa questão, professora Gabriela, porque essa vai ser uma diretriz importante para que a gente oriente os estudantes, tá? Com relação à aquisição de algum equipamento de maior valor, né, essa pergunta ela não foi trazida aqui, mas já foi trazida para mim em outras situações. Caso o estudante receba 1.300 e ele encontre, e com 1.300 seja um valor suficiente para comprar uma máquina, mas ele encontra uma outra máquina com uma configuração melhor e que custe um valor superior, né, de R$100 a mais, R$150 a mais. Se ele quiser, ele pode fazer essa aquisição assumindo essa diferença. Paloma trouxe aqui uma pergunta no chat agora, reiterando a pergunta sobre o valor do auxílio. Então, Paloma, o valor do auxílio ele está sendo definido, tá? Por aquelas variáveis que eu tentei comentar anteriormente, né? Nós temos uma variável que é a demanda, nós ainda não lançamos o resultado parcial, e o limite orçamentário. Conforme já divulgado pelo nosso reitor, e que foi trazido aqui pelo Felipe, né, nós estamos pensando em valor em torno de R$1.200, R$1.400. Então, vai ficar nesse intervalo, né? E reafirmando, o valor vai ser estabelecido também com base nos preços praticados pelo mercado. Ok, eu acho que foram todas respondidas, né, as por escrito. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de se inscrever. A gente encerra as inscrições nesse momento. Se mais alguém tiver alguma pergunta, quiser ter a oportunidade de perguntar ao professor Gustavo. Se não tiver, eu vou fazer o encerramento, então. Espera aí só um pouquinho, tá? A Paloma colocou aqui. O edital limita o uso do dinheiro à compra de notebook desktop.
Os estudantes têm sugerido a possibilidade do uso para fazer manutenção de computadores, visto que, às vezes, a pessoa tem um equipamento que está com problema que inviabiliza estudar, mas que a manutenção resolve, e é mais em conta que a compra de um novo. Então, com essa pergunta, né, a gente encerra a participação aí das perguntas. A professora Gabriela também, sim, só está colocando agradecimentos, né? Então, a gente encerra nessa pergunta da Paloma. Se alguém tiver alguma outra pergunta para esse último bloco de resposta do professor Gustavo, pode colocar aqui no chat. E não tendo, a gente passa, então, para a resposta, né, do professor Gustavo, a pergunta da Paloma. Então, Paloma, agradeço a sua pergunta, e se você me permitir, Paloma, eu vou anotar essa sua pergunta na forma de sugestão. Tá? As chamadas de cadastro, elas foram elaboradas na perspectiva de aquisição de equipamentos. Elas não foram elaboradas na perspectiva de manutenção de equipamentos que os estudantes já possuem. Então, são dois objetos distintos, né? Dois objetos diferentes, né? Aquisição e manutenção. Mas eu estou aqui anotando essa sua questão na forma de sugestão, para que nós possamos já refletir e analisar essa possibilidade, né? Sendo possível, talvez seria importante que construir alguma metodologia, alguma ferramenta, para que o estudante, primeiro, né, nos apresente um orçamento, né? Um orçamento para que nós possamos minimamente ter conhecimento do valor necessário para essa manutenção. Até porque, como nós estamos tratando com recursos públicos, né, então isso exige de nós uma responsabilidade muito grande, à medida que nós vamos definir qual vai ser o valor destinado para essa manutenção. Não estou aqui dizendo que será possibilitado isso, mas estou aqui anotando. Eu acho que é algo importante para nós pensarmos, né, porque, de fato, pode existir essa demanda e talvez isso reduza o custo e possa trazer um benefício ainda maior para o estudante, à medida que ele poderá ter uma máquina com uma configuração um pouco mais robusta, né? Isso vale também para a professora Gabriela, que na questão anterior sobre o troco, né, e da aquisição de uma máquina usada, professora Gabriela, também já anotei aqui essas duas sugestões para nós analisarmos no âmbito da PROAES e da administração central da universidade. Ok, então, caminhando já, né, para a finalização desse nosso segundo encontro, né, formativo, peraí, Paloma coloca aqui uma outra sugestão, depois a gente encaminha para o professor Gustavo, né? Então, já finalizando esse nosso encontro formativo, eu quero agradecer mais uma vez, né, em nome meu e da professora Leni, que compomos a direção do CCHN, né, pela essa sua participação, professor. Também em nome da secretaria, né, eu faço aí as palavras da Lara, e tanto com toda a equipe de secretaria, preparou também esse contato, fez o contato com todos os alunos, CAs, DA, para que esse momento acontecesse, né, um momento de muita importância para nós do CCHN, que temos um número expressivo de alunos que precisam contar com essa ajuda para continuar seus cursos, né? A gente sabe que uma política de inclusão, ela não é fácil, porque ela encontra várias barreiras, né? Ela encontra várias dificuldades, tem a dificuldade orçamentária que a universidade vem enfrentando há anos, e há uma perspectiva do ano que vem enfrentar mais um baque grande, né, nesse orçamento. Também tem uma dificuldade também, vamos assim dizer, mais ideológica, né? A gente sabe o quanto essas políticas precisam ser fortes, precisam ter pessoas
como o senhor à frente para fazer com que elas aconteçam, né? Porque há toda uma cultura, uma ideologia que trabalha contrária a essa política de inclusão. Então, nós estamos aqui para dizer que ela dá certo, sim, de que nós temos frutos muito positivos, que nós fazemos a diferença, né, ao assumir políticas como essa. Gostaria, assim, de finalizar também apontando, né, para todas essas boas notícias que o senhor trouxe para nós, né, uma escuta sempre aberta e acolhedora das sugestões. Então, muito nos agrada ver que o senhor anotou várias das sugestões. Esses encontros, eles têm esse objetivo de ser uma troca, né, de experiência, uma troca de vivências também, porque assim como a gente se forma também, a gente contribui, né, com as pró-reitorias, no sentido de pensar sobre aquilo que nós temos vivido, que estamos enfrentando no dia a dia, e muito feliz também de ouvir do senhor a possibilidade de novos editais, aberturas de editais, né, corrigindo ou tentando cada vez mais melhorar isso. Nós temos uma preocupação, professor Gustavo, de que nenhum aluno fique excluído nesse processo de ensino. Então, a gente sabe que grande parte, assim, dessa responsabilidade está nas nossas mãos. Eu falo enquanto professora, né, de cativar o aluno, de ser acolhedor, né, e compreensivo também com os alunos. Os nossos departamentos, os nossos chefes de departamento e os coordenadores de colegiado estão amplamente empenhados, né, na melhor oferta possível, ouvindo os alunos, flexibilizando para os professores que estão com grande dificuldade neste momento, por ser um momento novo, uma forma nova de dar aula, mas a gente tem tentado, né, atender a todas as necessidades de uma forma bem humana, bem próxima. E a gente sabe que a gente tem que somar esforços para que tudo isso dê certo, né? Obviamente que não, o senhor já começou falando, obviamente que não é o melhor do que a gente gostaria de estar vivendo, né? Mas, infelizmente, a pandemia nos apresenta, nos coloca um desafio grande, e a gente quer, da melhor forma possível, cumprir, né, com esse dever de educação nesse momento difícil que a gente passa. Eu gostaria de avisar, eu vou retornar a palavra para o senhor, né, para o fechamento, né, da sua fala, mas queria também falar para os alunos aqui presentes que nós temos um outro edital aberto, um edital também de possibilidade, que é o edital do PAEP, não é, que está aberto as inscrições para as bolsas de monitoria. Então, o CCHN tem 40 vagas de bolsas de PAEP, e essas bolsas vão ser destinadas aos alunos que vão dar o suporte para essas aulas remotas. Então, já está no site da Proplan, esse edital aberto, e as inscrições vão até o dia 27 de agosto. Eu gostaria de retornar a palavra para o professor Gustavo, para que você faça as suas últimas considerações. Mais uma vez, eu expresso a nossa alegria e a nossa satisfação com o seu trabalho à frente dessa pró-reitoria tão importante de assuntos estudantis e cidadania, e queremos também deixar todo o nosso apoio para tudo que for preciso fazer, para que a gente possa juntos conseguir o nosso mesmo objetivo, que é de fazer essa inclusão acontecer e fazer com que esse país tenha menos desigualdade social, pelo menos pela via da educação, tá? Então, passo as palavras para o senhor, para que o senhor possa finalizar essa apresentação. Agradeço, professora Ednete, né, eu agradeço ao CCHN, né, por esta oportunidade, né, é um dos princípios, assim, que eu aprendi, né, que, na verdade, fortaleci na ProAS, é o princípio dialógico, né, eu acho que é fundamental que, principalmente nos momentos de desafios, né, a construção e estreitar o diálogo, eu acho que sempre nos impulsiona para poder avançar. Então, eu quero agradecer essa oportunidade em dialogar, né, com o CCHN, em escutar as sugestões, acolher as questões e as preocupações que são legítimas, que são necessárias nesse processo.
dizer que a ProS ela continua aberta, né, disponível para cada uma de vocês, cada um de vocês, estudantes, servidores técnicos, servidores docentes. Estamos fazendo um esforço, né, para que, tanto de escuta quanto de resolução de todas as demandas que chegam para nós, não tem sido pouco. E quero dizer para vocês que a ProS ela tem esse compromisso, né? A ProS, como eu disse no início, é uma pró-reitoria nova que foi criada com esse propósito da permanência estudantil. E dentro dessa perspectiva, né, da inclusão social, das ações afirmativas, os desafios não são pequenos, né? E aí, quando eu falo que não são pequenos, eu não estou me referindo ao momento atual da pandemia, eu estou dizendo que inclusão social em um país de extrema desigualdade socioeconômica e tantas outras desigualdades que são produzidas por questões de sexismo, de racismo, e, enfim. Mas, concluindo, né? Muito obrigado, professora Ginete, por essa oportunidade. Eu me senti honrado e muito feliz com esse diálogo. Saio daqui assim fortalecido e aprendi muito com as escutas. Estou levando algumas contribuições também que vocês trouxeram. Então, uma boa tarde para vocês. E naquilo que o CCHN precisar da ProS, professora Ginete, nós estamos à disposição. Tá? Continue contando com a gente. O CCHN, assim como os outros centros, né, se constitui um espaço assim, muito importante, né, da nossa universidade. E aí eu queria concluir dessa maneira, então, agradecendo e me colocando à disposição. Ótimo, muito obrigada, professor Gustavo, obrigada a todos que participaram. Vou terminar aqui falando, lendo, né, uma frase de Paulo Freire que dizia: enquanto eu luto, sou movido pela esperança, e se eu lutar com a esperança, posso esperar. Então, acho que a juventude traz muito essa esperança, né, para a gente continuar sendo agentes, né, dessa transformação social através da educação. Então, agradeço a todos e desejo uma boa tarde, um bom final de semana. E ao professor Gustavo, muita força para continuar aí, né, nesse empenho, nessa determinação, né, nesses próximos dias, nesses próximos meses de trabalho remoto e de estudo remoto, tá bom? Uma boa tarde a todos, muito obrigada e até a próxima.